Muito boa tarde, seja muito bem-vindo a mais uma Assembleia Geral. Quase uma semana depois do início da polémica, António Costa quer esperar pelas respostas do Primeiro-Ministro para tirar ilações políticas, mas não deixa de acusar Passos de usar e abusar da imunidade política que o Presidente da República lhe ofereceu. Depois do Primeiro-Ministro ter admitido ao Sol ter entregue declarações de impostos fora do prazo por distração ou falta de dinheiro, a novela ainda está longe do fim. A polémica em torno do Primeiro-Ministro parece estar longe do fim, até porque só agora o líder do principal partido da oposição falou pela primeira vez sobre o tema. António Costa reagiu ao caso das dívidas à Segurança Social e diz que o PS dirigiu um conjunto de perguntas a Pedro Passos Coelho. Costa optou por não responder diretamente a questões sobre um eventual pedido de demissão do Primeiro-Ministro, dizendo que tirará as suas ilações depois de ter as respostas. O Partido Socialista dirigiu um conjunto de perguntas ao Sr. Primeiro-Ministro. Dirigimos essas perguntas na Comissão e a maioria impediu que essas perguntas fossem formuladas ao Primeiro-Ministro. Por isso escrevemos ao Primeiro-Ministro a perguntar-lhe. E aguardamos pela resposta para retirar a ilação. Para o secretário-geral do Partido Socialista, o Primeiro-Ministro tem o dever de esclarecer os portugueses e acusa-o de usar e abusar da imunidade política que o Presidente da República lhe ofereceu. Quem exerce funções públicas está sujeito, tem obviamente o direito à sua privacidade, mas está sujeito ao dever de explicação, ao dever de esclarecer os cidadãos sobre os atos que praticou. E sobretudo num momento de martírio fiscal sobre os portugueses. E em que esta maioria, este Governo e este Primeiro-Ministro se têm mostrado absolutamente insensíveis aos dramas de tantos portugueses relativamente ao cumprimento das suas obrigações, não se percebe como é que o Primeiro-Ministro acha que pode usar e abusar dessa imunidade política que o Presidente da República lhe ofereceu para não esclarecer prontamente e cabalmente todas as dúvidas que têm sido suscitadas. De certa forma, esta reação de António Costa, quase uma semana depois da notícia ter vindo a público, vem dar resposta a alguns nomes do Partido Socialista que reclamam por uma atitude mais interventiva neste caso. Entre eles, Manuel Alegre, que defendeu que o PS devia ter pedido a demissão do Primeiro-Ministro. Sobretudo depois de Passos Coelho ter admitido ao Sol ter entregue declarações de impostos fora de prazo, umas vezes por distração, outras por falta de dinheiro. Do mesmo modo, reconheceu ser incapaz de explicar o seu histórico fiscal entre 2013 e 2007, dizendo não ter memória dos números de processo nem de valores, uma vez que nunca viu interesse em conservar papéis, anos a fio, de situações que ficaram regularizadas. Já quanto à forma como saldou as contas, disse nunca ter recorrido à contestação nem a manobras dilatórias. Segundo notícias mais recentes, Passos terá tido 5 processos de execução fiscal entre 2013 e 2007 que foram encerrados, o que indica que as dívidas já teriam sido pagas. Os dados sobre os processos foram surgindo ao longo dos últimos anos em vários blogs e órgãos de comunicação social. Os valores variam entre os 102 euros e perto dos 2.500. O gabinete do Primeiro-Ministro não esclareceu as razões que levaram à abertura destes processos, mas na terça-feira o líder do Executivo já previa novas notícias relativas às obrigações fiscais. Estou pessoalmente, e a minha família está pessoalmente preparado para, neste ano de eleições, enfrentar todo esse tipo de debate político. Não sou, nem nunca arvorei ser, um cidadão perfeito. Eu tenho as minhas imperfeições. E posso dizer, como ainda há pouco disse, que, em consciência, cumpri sempre aquelas que achei que eram as minhas obrigações. Mas que se algum dia, por não ter essa noção, me tenham chamado a atenção para elas, as corrigi imediatamente. Entre 2013 e 2007, Passos Coelho foi consultor da Tecnofarma, docente do Instituto Superior de Ciências Educativas, administrador financeiro da HLC Tejo e diretor financeiro da Fomento Invest e também presidente da Ribatejo. Já sabe, se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar o número de telefone 21 323 6898 e responder às perguntas que hoje lhe colocamos. Caso
das dúvidas de Passos justifica a demissão? Também pode deixar o seu comentário no site do Económico, em www.economico.pt, através do nosso e-mail, assembleia.geral@economico.pt, ou também na página do Facebook do Diário Económico. Como habitualmente às sextas-feiras, hoje conto com os comentários de Bruno Alves. Bruno, muito boa tarde. Boa tarde. Hoje perguntamos se o caso das dívidas de Passos justifica a demissão. O PS parece ter vindo já por várias vezes e com vários nomes a pedir que seja essa a posição do Partido Socialista, mas para já António Costa, e hoje que falou pela primeira vez sobre este tema, quase uma semana depois, ainda não fez esse pedido. Bem, antes de ir à questão propriamente dita, também dizer-se que o PS e António Costa só falaram uma semana depois. Portanto, é verdade que António Costa pessoalmente só falou para as câmaras hoje ou ontem, mas o PS, enfim, tomou uma posição oficial com aquelas 9 perguntas que fez a Passos Coelho. Portanto, quer dizer, António Costa, nem tenha sido o líder do PS, por interposta pessoa, não é? Pronunciou-se apenas e só, enfim, não fez declarações. Mas ainda não tinha feito declarações sobre o tema. Exatamente. Não é? E hoje ainda sem respostas fez. Exatamente. Depois o que se criou é aquela pressão de algumas pessoas do PS ou próximas do PS que acham que o PS devia exigir a demissão, e isso António Costa, pelo menos por enquanto, ainda não fez. Quanto a essa questão propriamente dita, será que isto justifica uma demissão de Passos Coelho? Muito sinceramente, eu nestes últimos dias já tenho andado para trás e para a frente em relação a isso. Eu, por exemplo, no outro dia, de manhã, estava no comboio, estava a ouvir rádio no telemóvel, estava a ouvir o Fórum TSF, que tinha precisamente isso como tema. E a maioria das pessoas que estava a ligar estava a dizer que o Primeiro-Ministro se devia demitir, e eu, na altura, a minha reação quase instintiva foi achar que as pessoas estavam a exagerar um bocado, porque, quanto mais não seja porque a explicação que Passos Coelho dá parece, pelo menos, plausível. Realmente o sistema das contribuições, o sistema fiscal em geral e o sistema das contribuições de quem recebe por recibos verdes para a Segurança Social é uma coisa um bocado confusa. A linguagem que aquilo está escrito nem sempre é muito clara. Mesmo as notificações que a Segurança Social e a Autoridade Tributária enviam também são numa linguagem que acho que é para não se perceber. Ele está na lista dos 107.000 que não foram notificados à partida, portanto, não é? Havia uma série de gente na mesma situação que o Primeiro-Ministro, e, portanto, a explicação dele não saber que tinha que pagar obrigatoriamente aquelas contribuições não sei se é verdadeira ou não, mas pelo menos é plausível. Há muita gente que, tendo dúvidas de se deve ou não pagar, o que pensa é, se eu tiver que pagar, vão-me notificar e aí eu pago, pronto, nem que tenha que pagar a multa pelo atraso, tudo bem. O deputado, na altura, Pedro Passos Coelho, não deveria saber se tinha que pagar ou não, e sobretudo estamos a falar aqui de um período de 5 anos, não estamos a falar de um período muito curto, não é? É também o que faz pensar que, por isso é que eu não digo que aquela explicação é verdadeira, é pelo menos plausível. Agora, se me perguntar se um deputado tem a obrigação de conhecer as leis que vota, principalmente porque tenho ideia, não tenho a certeza do que estou a dizer. Votou, sim. Votou uma alteração a essa lei, portanto, enfim, pelo menos deveria ter melhor conhecimento sobre ela, do que em concreto ela diz. Mas pronto, como digo, dá-me a ideia que pelo menos plausível é que ele não soubesse exatamente o que tinha quais eram as obrigações dele. E, portanto, voltando ao que eu estava a dizer, a minha primeira reação, precisamente por pensar isto, foi achar que as pessoas estavam a exagerar um bocado. Mas depois, pensando um bocadinho melhor no assunto, comecei a pensar que se isto fosse há 10 ou 15 anos atrás, a minha reação instintiva era outra. Era achar que só o facto da dúvida se colocar ameaçava a credibilidade do Primeiro-Ministro e da classe política em geral, e que, para bem da saúde do sistema político, o Primeiro-Ministro, fosse ele qual fosse, se deveria demitir numa situação destas. Mas aliás, há 10 anos atrás acharia isso, hoje não acha porquê? Não é hoje não achar. A minha reação instintiva não foi essa. E a razão pela qual eu acho que a primeira coisa que me passou pela cabeça não foi isso é porque, infelizmente,
ao longo destes últimos 10, 15 anos, nós fomos nos habituando a casos cada vez mais frequentes de coisas parecidas ou piores do que esta, e, portanto, que eu e muitos outros, se calhar, estamos um bocadinho anestesiados para estas coisas. Mas, realmente, olhando com um bocadinho mais de frieza para esta questão, e até, lá está, admitindo que a resposta do Primeiro-Ministro é verdadeira e que o senhor não cometeu nenhuma ilegalidade de forma consciente, só o facto de se instalar esta dúvida tem consequências para a saúde do sistema político e para a relação dos cidadãos com os políticos que são gravosas e que num país, sei lá, em Inglaterra, se isto acontecesse, um primeiro-ministro que se visse envolvido numa situação destas não aguentava uma semana no cargo e demitia-se rapidamente. Portanto, quer dizer, como digo, se a minha primeira reação realmente não foi achar que era um exagero pedir a demissão, acho que, se calhar, pensando um bocadinho mais friamente, até para bem do próprio PSD, se calhar seria mais avisado se o Primeiro-Ministro se afastasse. Vamos ouvir a nossa primeira telespectadora, Nuxa Neves, enfermeira que nos liga de Rio Maior. Muito boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Eu também para o Bruno. Pois então, eu sou exatamente o oposto daquilo que o Bruno disse. Porque eu gostava de saber, olha, se tivessem que ser demitidos, acho que eram todos na Assembleia da República, todos eles. Não? Que moral é que estes políticos todos e as pessoas que falam têm para vir criticar isto? Eu, com isto, não quero dizer que eu esteja de acordo que é um cidadão comum que penhorem os bens quando não paga, por incumprimento de qualquer coisa. Isso não, porque realmente os cortes e tudo têm sido, as medidas de austeridade têm sido todas pagas pelo cidadão comum. Que não foi este que arranjou o problema, o Passos Coelho. Foram os que vieram, os de trás, isto desde o 25 de abril para cá. Portanto, acho que todos aqueles políticos que recebem, que os têm andado a explorar, todos, é que deviam, se tivessem vergonha na cara, deviam prescindir de tudo, de tudo o que tem, das subvenções vitalícias, de tudo. Então, demorar aqueles tempos a andar a criticar isto tudo. Eu não digo que o Primeiro-Ministro tenha agido bem ou mal. Não. Eu não tenho que estar a julgar ninguém. Então, e porquê é que não demitiram, então, o Sócrates quando andou a fazer tantas virências, ainda era secretário de Estado, não? Que faliu o país. Por isso é que nós estamos assim. A começar por eles todos. Foi as parcerias público-privadas, foi os computadores, foram os casos que mandou construir, não sei, na Venezuela, o tal amigo dele, o Santos, não sei quantos, que ele também está preso. Olha, foi tanta coisa junta, custa-nos a pagar tudo. Porquê que na altura o Partido Socialista e os outros partidos não se pronunciaram? E agora é que se vem pronunciar a pedir admissão por uma coisita que ainda por cima já foi paga. Então, quantas vezes as pessoas não se esquecem? O meu marido era médico, portanto, ele às vezes também se esquecia de meter certas do IRS, qualquer coisa assim. Então, porque é que não foi? Aliás, nem os médicos, eram obrigados a pagar a Segurança Social. Só quando a ministra foi, a doutora Leonor Deza, a ministra da Saúde, é que ela pôs esse problema dos médicos que faziam clínica privada, portanto, para pagarem as cotas, para pagarem a Segurança Social. Ora, a Ordem protestou e depois saíram com uma lei a dizer que só os médicos que fizessem anos de 1 a 31 de janeiro estavam isentos, os outros tinham que pagar. Aquilo andou aí durante 2 anos ou qualquer coisa assim. E depois é que aquilo retiraram esse pagamento. E o meu marido dirigiu-se à Segurança Social e disse ao doutor, o doutor tem que continuar a pagar, porque 5 anos depois isso vai acumular com a sua apresentação. Ora, não foi isso que aconteceu. Portanto, não devolveram nem o dinheiro nem nada. Portanto, isto de facto está mal. Porque não é andar a criticar isto, porque os outros todos estão todos muito caladinhos, eles têm tudo. O que é que o António Costa tem feito? Ele não pôs lá as namoradas e as mulheres dos deputados na Câmara. A Câmara dos Representantes tem 170 assessores. Aumentou as taxas e taxinhas, aumentou tudo e perdoa a dívida ao Benfica. Eu sou benfiquista, mas acho que isso está muito mal. Não se pode andar a perdoar coisas assim. Que moral é que estas pessoas têm? Não têm nenhuma. E, portanto, acho que não devem atirar
pedras para cima uns dos outros. Muito obrigada, bom fim de semana, beijinhos. Obrigada. Muito obrigada pela sua opinião. Fica aqui a opinião da nossa primeira telespectadora. Vamos ouvir um outro telespectador. Antes, deixe-me só recordar-lhe que pode participar no Assembleia Geral através do nosso número de telefone, o 21-323-6898, e responder à questão que hoje lhe colocamos sobre o caso das dívidas de Passos Coelho e se isso justifica a demissão do Primeiro-Ministro. Vamos então ouvir o nosso segundo telespectador, Carlos Lourenço, desempregado. Muito boa tarde. Sim, boa tarde. Diga-nos a sua opinião. Olha, a minha opinião é o seguinte. Isto realmente, um político que já vem da juventude do PSD, portanto tem passado a vida toda praticamente na política, devia ter um pouco mais de cuidado, porque se tem a ideia de subir a cargos maiores do que além do deputado, como chegou a Primeiro-Ministro, a primeira coisa que devia de fazer era logo verificar se realmente, perante a justiça, perante os portugueses, não tinha nada em falha. Portanto, se tinha as suas contribuições, se tinha tudo dentro da lei. Porque não se compreende que uma pessoa chega a Primeiro-Ministro, faça o que ele fez com os respectivos ministros, que apertaram os portugueses todos. Eu, por exemplo, como desempregado, retirar uma parte do subsídio de desemprego para benefício da Segurança Social. Não é? Para a Segurança Social, portanto, ter maior durabilidade, ter melhor repartia dos dinheiros que há por todos. Não se compreende que uma pessoa dessas fica a dever à Segurança Social, que faça leis, aprove leis no Parlamento, que vai afetar a vida de todos os cidadãos portugueses, e ele próprio não cumpra com as leis que ele participou. Portanto, a pessoa, neste caso, para bem dele e para todos, e para fazer regra no país, porque eu acho que ele devia se demitir, porque é o seguinte, eles fazem muitas leis, e os juízes e advogados realmente dizem que não se entendem com tantos de leis e tantos decretos-leis umas em cima das outras. E isto, eu conto a mim, é só para, portanto, confundir o sistema. Em relação aos funcionários da Segurança Social e, neste caso, também do Fisco, realmente que nós vemos nas notícias todos os dias pessoas a ficar sem ordenados, sem casas, por meia dúzia de questões, e nestes casos, estas pessoas têm a felicidade, devem ter nascido com uma estrelinha lá no alto a governá-las, passam-se tantos anos sem ninguém, um funcionário, um diretor, um chefe, verificar que realmente estas pessoas estão em falta perante a falta de pagamento das contribuições que têm e são obrigados. Quando tantos empresários são incriminados e eles não têm, que vivem da vida pública toda a vida, é que não começaram agora na vida pública, já começaram na juventude, não é? Portanto, do PSD. Portanto, não se compreende que cheguem a esta altura, verifiquem as contas, e ele devia-se de demitir, que era para fazer exemplo para todos os ministros e secretários de Estado, e etc, e toda a gente que entra na política, antes de darem esse passo, visse o cadastro que tinham, e depois avançassem. Prontos, é só o que eu tinha a dizer. Uma boa tarde e obrigado. Muito obrigada pela sua opinião. Vamos relembrar que pode e deve dar o seu contributo neste programa através do nosso número de telefone, 21-323-6898. Pode também enviar o seu comentário através do e-mail assembleia.geral@económico.pt ou também na página do Facebook do Diário Económico. Peço-lhe para responder à pergunta que hoje colocamos, se o caso das dívidas de Passos Coelho justifica a sua demissão. Vamos ouvir mais uma telespectadora, Ana Gouveia, que nos liga de Lisboa. Muito boa tarde. Boa tarde. Olha, eu penso que o Primeiro-Ministro já se devia ter demitido.
não se compreende como ainda não o fez, mas também o que me custa mais a compreender é a posição do Presidente da República, que não toma posição, ou por outra, toma a posição de fingir que está tudo muito bem. Portanto, acho que o Passos Coelho, se tivesse dignidade, demitia-se, mas já que não se demite, o Presidente da República devia demiti-lo. Boa tarde. Muito obrigada pela sua opinião. Bruno, temos aqui algumas opiniões, algumas diferentes das outras, variadas pelo menos. O que é que lhe parece? Bem, começando pelo fim, em relação a esta questão do Presidente da República que a senhora Ana Gouveia levantou, ela até, enfim, tem alguma razão. Podia-se pensar que o Presidente da República podia, por exemplo, fazer a mesma análise que eu fiz e achar que seria, por razões de credibilidade do sistema político, seria vantajoso tentar afastar o Primeiro-Ministro. Agora, se o Presidente da República, que era ao mesmo à altura, não o fez, por exemplo, com José Sócrates, quando se levantaram algumas dúvidas também acerca de algumas das suas atividades, se não o fez na altura, também não me parece que o vá fazer Esta agora. Questão que tira ainda mais credibilidade à classe política, nomeadamente, por exemplo, ao Presidente da República, que já não tem, também já não tem muita notoriedade, como se também pôde ver hoje. Portanto, quer dizer, tudo isto acaba por... No fundo, é mais um caso que, por um lado, como eu dizia há pouco, as pessoas se calhar já não dão tanta importância como dariam há uns anos atrás, porque infelizmente já estão habituadas, mas ao mesmo tempo também tem o efeito de aumentar ainda mais, ou de confirmar, digamos, aquela ideia que as pessoas têm bastante negativa dos políticos. Depois, duas coisas que o Sr. Carlos Lourenço disse. Uma coisa que eu acho que é de uma sensatez quase básica, que me custa a perceber como é que as pessoas que têm responsabilidades não o fazem. Quando alguém se candidata a um cargo político qualquer, deveria ele próprio, por uma questão de prudência, quer dizer, claro, quanto mais não seja para não ter que ter chatices como estas, e isto partindo do princípio que as pessoas são honestas. Eu não estou a pôr em dúvida a honestidade de Passos Coelho, mas até partindo desse princípio... Foi ingênuo da parte de Passos Coelho não ter feito isso. Seria bom verificar tudo e mais alguma coisa, e, enfim, as pessoas dos partidos têm, de certeza, meios à sua disposição para irem verificar a sua situação fiscal, as suas contribuições na Segurança Social, quer dizer, não deve ser propriamente muito difícil, e verificar se alguma coisa lhe falta e se há a regularizar-se. Quanto mais não seja, como eu dizia, para evitar terem chatices que são desnecessárias. Parece uma atitude um bocado amadora, que, enfim, quem ocupa cargos da importância que um Primeiro-Ministro ocupa não deveria ter. E depois, o Sr. Carlos Lourenço chamou também a atenção para a questão da complexidade das leis, por um lado, que eu também tinha falado, e que realmente acho que é um bocado a lição que se devia tirar desta questão, é também um pouco essa, e é pena que o Primeiro-Ministro não tenha feito nada para melhorar isso, antes pelo contrário. É que, ao mesmo tempo, e aliás o Sr. Carlos Lourenço também dizia que as pessoas com o Passos Coelho tinham tido muita sorte, ironicamente, não é? A nunca serem notificados destas situações de falta em que estavam. Ora, a razão pela qual isso não aconteceu é que isto diz respeito a uma série de anos em que a máquina fiscal e da Segurança Social ainda não funcionava como funciona agora, e que é um facto, de há uns 10, 11 anos para cá, a máquina fiscal foi dotada de bastantes mais poderes e meios do que tinha na altura, e até tem, hoje em dia, uma atitude quase autoritária e abusiva dos direitos das pessoas, que realmente não é sadia para ninguém. Aliás, muitas vezes, e já me aconteceu comigo, receber notificações de dívidas que eu não tenho, e tenho que passar um dia inteiro a tratar do assunto, e depois, por acaso, tive a sorte de, passado um ano, lá me mandaram uma carta a dizer que eu tinha razão e que não tinha que me preocupar. Ora, realmente, numa altura em que a Segurança Social e o Fisco mandam cartas ameaçadoras às pessoas, exigindo que as pessoas paguem multas e juros altíssimos, e que fazem penhoras
às casas das pessoas ou até, como se viu nos casos recentes, alimentos que são para doar a pessoas com necessidades. Numa altura em que isto acontece, termos o caso de um primeiro-ministro, mesmo que lá está que o senhor não tenha culpa nenhuma, de um primeiro-ministro que, se não tivesse pago depois de prescrever, teria passado incólume de não pagar contribuições que deveria ter feito, realmente mancha um bocadinho a credibilidade da classe política e mancha também um pouco como é que eu ia dizer, a legitimidade que se tem para exigir às pessoas aquilo que hoje em dia se exige. E isto depois também vem um pouco em contra daquilo que a senhora Nuxa Neves estava a dizer, no fundo, lá está, confirma muito essa ideia que as pessoas têm da classe política em geral, que são todos corruptos, que eles se conseguem safar e nós não. E pronto, isto não é nada positivo. E já agora, a senhora Nuxa Neves também dizia, com alguma razão, que o PS parece ter uma atitude um bocadinho duplice, não é? Porque lá está, quando casos semelhantes como o de José Sócrates afetam pessoas do seu partido, não dizem nada. Quando depois é de outra cor, saltam logo a criticar, a exigir admissão. Aliás, diga-se de passagem que também me parece que esta tal prudência de António Costa de até agora não ter exigido admissão também é um pouco por isso, quer dizer, ele não quer, acho eu, começar logo a pedir Este pode ser um bom trunfo para o PS, mas também pode não ser, não é? Precisamente, quer dizer... Depende da forma como for usado, politicamente falando. Se a coisa corre mal, digamos, pode sair um pouco o tiro pela culatra, porque, primeiro, logo o que vão fazer, e isso, aliás, já começou um pouco, fala-se dos problemas de Passos Coelho e diz-se logo que os de Sócrates foram muito piores. Aquelas declarações de Passos Coelho nas jornadas do grupo parlamentar, nas jornadas parlamentares do PSD, são um bocado isso, não é? Quando ele diz, eu posso me ter esquecido de fazer umas declarações e tal, mas ao menos não usei o cargo de primeiro-ministro para enriquecer. Ele não disse nomes, mas qualquer pessoa percebeu muito bem de quem é que ele estava a falar. E entrando numa discussão nestes termos, nem o PS nem o PSD vão sair muito bem. Por isso parece-me que a prudência de António Costa nestes dias também tem muito a ver com isso, ele não querer arriscar a ser colado, a que o partido e ele próprio sejam colados a José Sócrates e a outros casos de outros militantes do PS. Bruno, vamos ouvir mais alguns telespectadores. Carlos Miguel, que nos liga de Lisboa, muito boa tarde. Boa tarde também para o seu convidado. Eu devo dizer que neste país, de facto, há dois pesos e duas medidas. Aqueles que pertencem à maçonaria e os que não pertencem à maçonaria. Os que pertencem à maçonaria, que se reúnem nas lojas maçónicas, elementos do PS com elementos do PSD e do CDS, portanto, usufruem de benefícios que os que não são da maçonaria não... Por isso é que não há ninguém preso, no caso do BPN, no caso do BPP, nestes casos assim de altos roubos, não há ninguém preso, porque como se reúnem todos nas lojas maçónicas e há elementos da maçonaria infiltrados no sistema judicial, ninguém é preso. As pessoas perguntam, por que é que não há ninguém preso do BPN? Será que é por causa do Sr. Presidente da República ter comprado aquelas ações ilegais pela porta do cavalo? Será por causa disso que ninguém é preso? Depois teria-se que falar no Presidente da República. E todos estes casos, portanto, resumem-se a isto. Agora, mais concretamente, na pergunta que foi feita hoje, o tema de hoje. Eu, quanto a mim, acho que o Primeiro-Ministro não se devia demitir. Porque na situação em que estamos com a Europa, agora seria uma má altura para o Primeiro-Ministro se demitir, que depois... eu faço a pergunta aos telespectadores e ao seu convidado também, o que é que sucederia se o Primeiro-Ministro se demitisse agora, antes das eleições legislativas? Isso é uma pergunta que todos os portugueses devem fazer, não é? Porque nós não vivemos só connosco, vivemos também com a Europa. E é tudo o que eu tenho para dizer. Boa tarde, obrigado.
Muito obrigada pela sua opinião. Recordo que pode e deve dar-nos a sua opinião através do nosso telefone, o 213236898, responder à pergunta que hoje lhe colocamos sobre se o caso das dívidas de Passos Coelho justifica a sua demissão. Vamos ouvir mais um telespectador, Manuel Dias, que nos liga de Cascais. Muito boa tarde. Boa tarde. Diga-nos a sua opinião. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder falar. Eu sou português, 48 anos, com muito orgulho no nosso país, na nossa pátria. Fui formado com valores muito importantes e quero que Portugal dure muitos anos. A primeira coisa que eu gostava de dizer aos telespectadores, aos portugueses em geral, é que devíamos pisar, beijar o chão que Passos Coelho pisa. Nós finalmente temos um primeiro-ministro que é uma pessoa normal. É uma pessoa que comete os erros que todos nós, a não ser algumas exceções, e há poucas de certeza absoluta, que nunca tiveram multa de trânsito, que nunca se atrasaram a pagar o IVA, o IRS, a Segurança Social, uma série de coisas. É um cidadão normal que atrasou-se, pagou as multas, ok? Portanto, não ficou a dizer nada a ninguém, como todos nós, quando pedimos a multa da polícia, vamos lá, pagamos e já não temos nada a ninguém. Cometemos, fomos castigados e ficámos limpos. Portanto, não é crime nenhum, passado uns anos, ter feito isso, ok? Quando o Passos Coelho se candidatou para presidente do PSD, ele teve o cuidado de limpar tudo, porque sabia que ia ser alvo dessas pesquisas todas dos jornalistas. Ok? Portanto, o que estava há bocado a dizer está mal. Portanto, ele teve o cuidado realmente de limpar. E ele limpou, portanto, ele neste momento tem todos aqueles atrasos pagos. Portanto, pagou, foi castigado, pagou as multas, tem tudo pago. Agora, querem que ele se demita por causa disso, é absolutamente ridículo. Ok? Ridículo. Pessoalmente, face às pessoas que temos estado a ver na televisão, com crimes brutais, de bandidos mesmo, não é? E agora, por uma coisa destas, querem demitir a única pessoa que finalmente está a pôr Portugal no caminho certo. Finalmente estamos a olhar para os números e todos eles a melhorar, apesar dos partidos de oposição dizerem tudo ao contrário. Não sei qual é o objetivo deles, se é mesmo, se eles realmente estão a ser honestos quando leem os números, ou é só mesmo para fazer a oposição, porque são pagos para fazer a oposição, lá no Parlamento. Agora, que é indiscutível ele está a melhorar os números do nosso país. É indiscutível. Portanto, não vale a pena dar as voltas que quiserem dar, porque é indiscutível. Ele está a melhorar o país em vários setores. Muito obrigada pela sua opinião. Temos aqui duas opiniões, Bruno. Aquilo que dizia este telespectador de que Passos Coelho pediu informações sobre as suas dívidas à Segurança Social é verdade, mas também soube na altura, e ele admitiu isso, que em 2012 tinha uma dívida que estava prescrita. Exatamente. E podia tê-la pago mesmo estando prescrita e não o fez, não é? Ele o que diz é que quis pagar só depois, que era para não se levantar uma polémica à volta disso. Enfim. Faz sentido? Faz, embora me pareça um pouco ingênuo, porque lá está, arriscava-se a que, entretanto, se isto se descobrisse, o acusassem de poderia não ter pago. O caso por Portanto, ali resolvia logo o assunto. Agora, há aqui uma imprecisão em relação ao que o Sr. Manuel Dias diz, porque ele não teve o cuidado de verificar isto antes de ir para Primeiro-Ministro. Já era Primeiro-Ministro em 2012, aliás, é por isso que ele justifica não ter pago. Precisamente. Não é? Portanto, ele não teve o cuidado que o Sr. Manuel Dias diz que tem. O Sr. Manuel Dias tem alguma razão quando diz, pronto, é uma pessoa normal, comete os mesmos erros que as pessoas normais. O próprio Primeiro-Ministro também diz isso, não é? Lá está. Na terça-feira. Foi um pouco por isso que, admitindo que isso seja verdade, que eu também inicialmente achei que era um bocadinho um exagero, mas depois, como dizia há pouco, o que eu acho é que isto, lá está, só o levantar-se da dúvida é um bocadinho negativo. Isto depois... E não é crime, como ele também diz, mas sim, é uma questão moral, não é? Estamos a falar aqui de uma questão moral. Nem é tanto a questão moral, é mesmo uma questão quase prática, política, que é, agora, sempre que o Primeiro-Ministro vier fazer uma qualquer declaração,
acerca, por exemplo, da necessidade de pagar dívidas, da necessidade das pessoas pagarem os impostos. Mas estamos a falar de uma pessoa que lhes votou dizerem isto. esta lei e com todas as alterações que sabemos que a Segurança Social Sim. tem e todos os anos, não é? Ele próprio também foi vítima deste sistema que acaba por funcionar muito mal. Mas, conhecendo ele este processo minimamente, durante 5 anos não se apercebeu que deveria ter pago? Isso aí até, lá está, como dizia há bocado, admito, não sei, mas admito que não, porque a pessoa pode sempre partir daquele princípio que é, se eu realmente estiver a dever alguma coisa, serei avisado. Vão-me notificar de certeza, e se eu por acaso tiver que pagar uma multa, pronto, paga a multa, mas ao menos não tenho que estar com chatices, porque também convém dizer que as pessoas às vezes têm dúvidas, vão à Segurança Social, perdem um dia inteiro ou uma manhã inteira para esclarecer as dúvidas, e as dúvidas às vezes não esclarecem nada, as pessoas que lá estão às vezes ajudam ainda menos do que Bruno, vamos complicam. com certeza continuar a comentar Já agora, este se tema. tiver Só só para 30 segundos, em relação à questão de que o Sr. Carlos Miguel punha, de se o Primeiro-Ministro se demitir, o que acontece? Não é preciso haver nenhum grande drama. Pode ser substituído, o Governo nem sequer precisa de cair. Pode ser substituído no cargo por outro membro qualquer do Governo, do Ministério das Finanças, até às por eleições, exemplo. que serão até às dentro de pouco eleições, tempo. quando se marcarem. Bruno, muito obrigada por estes comentários Obrigado. nesta Assembleia Geral. Vamos com certeza falar muito mais sobre esta novela, que terá outros episódios. O Assembleia Geral fica hoje por aqui. Regressamos na próxima segunda-feira. Espero também desse lado com as suas opiniões. Até lá.